Amém, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus nesse momento em Apocalipse, no capítulo 11, para estudarmos agora todo este capítulo. Apocalipse, no capítulo 11. Eu peço que você abra lá comigo. E o tema para este capítulo, nós vamos dar a missão da igreja no mundo. Algumas palavrinhas aqui vão identificar aquilo que nós vamos tratar em Apocalipse no capítulo 11. Proteção, proclamação, perseguição e alegria, ou então glorificação da igreja. A missão da igreja no mundo: proteção, proclamação, perseguição e alegria ou glorificação. Apocalipse no capítulo 11 diz assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios que por 42 meses pisarão a cidade santa. Darei autoridade às minhas duas testemunhas, para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, também, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão atirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte destas duas testemunhas, realizarão festas e enviarão presentes uns para os outros, porque estes dois profetas que atormentaram os que moram sobre a terra morreram. Mas depois dos 3 dias e meio entrou neles um espírito de vida da parte de Deus, e eles se ergueram sobre seus pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as duas testemunhas então ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. O 7º anjo então tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e também do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu,
e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte chuva de granizo. Amém, meus amados irmãos, até aí, Apocalipse no capítulo 11. Vamos orar, Claudinei? Peço que você ore conosco nesse momento para que Deus abra o nosso entendimento à medida que estudamos o livro do Apocalipse. Pai, obrigado por essa manhã, Deus. Obrigado pela Tua graça sem fim, pela Tua misericórdia sobre nossas vidas, Pai, que se renova cada manhã, Deus. E não é diferente nesse dia, Pai. Ó Deus, que Tu possa abrir os nossos corações nessa manhã, para que através do Teu servo, Pai, nós possamos ver, Pai, a beleza infinita do Teu Filho, Pai, que satisfez o Teu coração por toda a eternidade, Pai. Glória é essa que alegra também os nossos corações, Deus. Que possamos ver um pouco dessa graça, dessa glória nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, eu quero pensar com vocês nessa manhã, nessa escola bíblica dominical, sobre a missão da igreja no mundo. E, obviamente, nós estamos desde o capítulo 8, capítulo 9, então 10 e 11, olhando a missão da igreja no mundo e olhando de que forma Deus responde às orações da igreja. Nós devemos nos lembrar que aquilo que acontece, então, por exemplo, no capítulo 8, é em resposta às orações da igreja. O anjo se apresenta, então, diante do Senhor, pega aquelas orações que, então, subiram até a presença do Senhor e devolve estas orações à terra e, então, começam-se o toque das trombetas. E Deus, nesse momento, mostra então, a partir da ótica da igreja, como se dá os últimos desdobramentos, então. E nesse caso aqui, então, pelo toque das trombetas. Estamos pensando, então, na missão da igreja no mundo. E neste capítulo 11, eu quero destacar pelo menos aqui 4 palavrinhas-chave para o entendimento desse capítulo 11. Proteção, proclamação, perseguição e glorificação, ou então a alegria da igreja, ok? Vamos dividir então esse estudo para ficar mais simples em 3 partes, tá bom? Primeira parte, a imagem da igreja na figura do santuário. Nós temos um santuário descrito nos versos 1 e 2, e nós vemos que este santuário então é uma figura da própria igreja, tá bom? Essa é a primeira parte. A segunda parte do nosso estudo é a imagem da igreja na figura das 2 testemunhas, que aparecem a partir do verso 3 aqui. São 2 testemunhas que aparecem com um grande poder sobre a natureza. E essa figura é uma figura da própria igreja e uma figura do poder que Deus então concedeu à igreja. Ok? Por fim, a partir aí do verso 15, então, no toque da 7ª trombeta, nós vamos ver a alegria da igreja e o pavor dos homens ímpios, então. A alegria da igreja no encontro com o seu Senhor. Se você parar para pensar como será aquele grande dia em que Deus nos concederá um corpo glorificado e nós nos encontraremos, todos os santos de Deus, a igreja estará reunida nos céus. Se você parar para pensar na glória desse momento e na alegria que envolve o nosso coração nesse momento, você vai perceber exatamente aquilo que o verso 15 em diante está destacando para nós. A nossa alegria no encontro e no desfrute da comunhão com o nosso Deus. Mas isso também implica em pavor para os ímpios, pavor para aqueles que não se renderam então a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero começar então com vocês tratando sobre este primeiro ponto que eu falei, sobre a imagem da igreja na figura do santuário que aparece aí nos versos 1 e 2. Em Apocalipse, com grande frequência, a figura do santuário e aquelas imagens que estão no santuário remetem diretamente à igreja. Por exemplo, quando nós vimos no capítulo 8, que o anjo então pega aquela fumaça que está nos céus, aquela oração dos santos então
que está nos céus e devolve então a terra. Aquela é uma figura de algo que acontecia comumente dentro do santuário, dentro do templo e também dentro da tenda no Antigo Testamento. Então, com frequência muito grande, eu não vejo nenhum outro aspecto em que isso não aconteça. Aquelas imagens que envolvem então o santuário sempre remetem à figura da igreja. Versos 1 e 2, então, vamos começar a pensar sobre a imagem da igreja, então, na figura do santuário. Começamos a pensar sobre essa pergunta: para onde está apontando o santuário? Aquele grupo de dispensacionalistas acreditam que a figura desse santuário que está aí nos versos 1 e 2 aponta para um templo físico que vai ser levantado uma terceira vez lá em Jerusalém, ok? Também alguns acreditam, os pré-milenistas históricos acreditam que essa é uma figura da salvação dos judeus, aquilo que está nos versos 1 e 2. Seria o templo físico, um terceiro templo que vai ser levantado em Jerusalém? Muitos crentes acreditam nisso, acreditam que essa é a verdade, vai ser levantado um terceiro templo em Jerusalém, onde hoje está a mesquita de Omar, o domo da rocha. Então aquilo será tirado e naquele espaço, naquele lugar onde era o segundo templo, ali será levantado então um terceiro templo glorioso, e o povo judeu então voltará a oferecer sacrifícios neste templo. Alguns acreditam que a figura que está nos versos 1 e 2 representa a salvação dos judeus. Mas e nós? Em que é que acreditamos? O reverendo Hernandes Dias Lopes tem uma frase dele muito interessante que eu trouxe aqui para nos ajudar a pensar sobre isso. Ele diz assim: esse santuário simboliza a igreja verdadeira, ou seja, todas as pessoas salvas. Então esse santuário não significa nem um terceiro templo físico que vai ser levantado lá onde está a mesquita de Omar, não representa isso, e também não representa a salvação dos judeus, mas representa toda a igreja, todo o povo de Deus, todos aqueles que foram salvos, todos os verdadeiros filhos de Deus que o adoram em espírito e em verdade, diz Hernandes Dias Lopes. Com respeito à medição que acontece, conforme as passagens do Antigo Testamento, por exemplo, que estão em Ezequiel 40, verso 5, Ezequiel 42, verso 20, ou em Zacarias, capítulo 2, verso 1, essa medição significa separar, apartar o povo de Deus do povo profano, para estar então completamente seguro e protegido de todo dano. Medida que acontece nos versos 1 e 2 é imunidade contra danos, é proteção, é o cuidado do nosso Deus. Portanto, o que nós temos nos versos 1 e 2, na imagem do santuário, é um tipo, uma figura da igreja. A imagem da igreja está aqui agora, a igreja separada dos ímpios, mas ligada com Deus, protegida do juízo final, pelo Deus que cuida da igreja. Portanto, meus amados irmãos, os versos 1 e 2 nos trazem essa figura de proteção, de cuidado da igreja. Muitas vezes a igreja está preocupada com muitas coisas, e conforme o tempo vai se aproximando e as coisas vão se deteriorando cada vez mais, a igreja às vezes fica preocupada demais. Muitos ficam depressivos, ficam ansiosos, ficam entristecidos. Mas aqui está a palavra do Senhor, nos versos 1 e 2, nos dizendo que Deus está cuidando da igreja, que a igreja está protegida com Ele. Uma segunda verdade que os versos 1 e 2 também nos mostra é que a igreja não deve estar casada com o mundo. A igreja não foi chamada para se deleitar nas coisas do mundo.
Deus aqui novamente se mostra fazendo uma separação entre aqueles que o servem e aqueles que não o servem. Como diz Malaquias, diante do Senhor foi levantado um santuário, um memorial diante do Senhor. E neste memorial, novamente o Senhor fará distinção entre aqueles que o servem e aqueles que não o servem. E nós vemos essa distinção e essa separação desde o livro do Gênesis. O livro dos Gênesis, depois da queda, no capítulo 3 de Gênesis, nos mostra exatamente isso. Nós temos na figura de Abel alguém que serve a Deus, e na figura de Caim alguém que não serve a Deus. Nós vemos na figura de Enoque alguém que serve a Deus, e na figura do mundo, nos dias de Enoque, pessoas que não servem a Deus. E percebam que é maior o número daqueles que não servem a Deus do que o número daqueles que servem a Deus. Há um mundo corrompido, um homem consagrado ao Senhor. Chegamos nos dias de Noé e a mesma coisa acontece. Um mundo inteiro corrompido, um homem encontrado servindo ao Senhor. E novamente Deus fazendo então distinção entre aqueles que o servem e aqueles que não o servem. O tempo então continua, Deus seleciona então Abraão, Isaac, Jacó. Deus escolhe, por exemplo, Daniel e assim por diante, Jeremias e todos os demais profetas, e os mantém seguros. É isso que nós vemos. Deus protege aqueles que servem a Ele. E novamente aqui está a figura de Deus protegendo então e guardando o seu povo. Agora, o que significa esses 42 meses que aparecem aí para nós, né? Mas deixem de lado o átrio exterior do santuário e não o meçam, porque esse átrio foi dado aos gentios que por 42 meses pisarão a cidade santa. O que seriam esses 42 meses? Esse número aparece aqui em Apocalipse de diversas formas. Às vezes ele aparece como 1260 dias, às vezes ele aparece como 42 meses, como está aqui, às vezes ele aparece como 3 dias e meio, 3 anos e meio, né? Como queira. Agora, esse não é um período literal, de fato, 1260 dias. Não é isso que trata este número, porque ele é um número que fica variando, às vezes 1260 dias, às vezes 42 meses, às vezes 3 dias e meio, às vezes 3 anos e meio. Então ele não é um número literal. Ele sempre aparece no livro do Apocalipse de diversas formas, ok? Por exemplo, nós vemos ele aparecendo em Apocalipse 11, no verso 2, como já li, como a opressão da cidade santa. Em Apocalipse 11, no verso 3, aparece como o tempo das duas testemunhas. Em Apocalipse 12, verso 6 e também no verso 14, aparece como a mulher celestial e a igreja no deserto. Novamente ele vai aparecer em Apocalipse, no capítulo 13, lá no verso 5, como o tempo da autoridade da besta. Um tempo específico que Deus deu para aquela besta. Então esse período é um símbolo do tempo de sofrimento da igreja. Um símbolo do tempo em que a igreja será perseguida. Quanto tempo? Um tempo pleno. Um tempo segundo aquilo que Deus determinou. Não significa que de fato são 1260 dias ou são apenas 3 anos e meio. Mas é um tempo pleno, um tempo determinado, específico por Deus. Um tempo de perseguição que a igreja deverá sofrer no mundo. Esse período de sofrimento é o tempo que vai desde a primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo até a sua segunda vinda. Este é o período pleno para Deus dos 1260 dias. Se você pegar desde que nosso Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou até os nossos dias e perguntar em que tempo a igreja não foi perseguida,
Em que tempo a igreja não foi alvo de perseguição, de assassinato, de mortes? Não houve um tempo na história em que a igreja, os filhos de Deus, não fossem perseguidos. Agora, à medida que a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo vai se aproximando, essa perseguição também, de que trata aí os primeiros 3 versos de Apocalipse, ela vai se intensificando. Essa fala minha quer dizer o seguinte em termos práticos: o meu e o seu filho vai ser mais perseguido do que nós fomos, e os filhos deles ainda mais perseguidos por causa da fé do que nós estamos sendo nesse momento. Há um período, um processo de intensificação da maldade no mundo, e que esta maldade vai se virar contra a igreja, contra o povo de Deus. Deus é a pessoa mais odiada desse mundo, e portanto aqueles que servem a Deus serão igualmente odiados, ou já são igualmente odiados, assim como Deus é odiado. Isso então vai passar por um processo de intensificação. Nós já estamos vendo isso nos nossos dias. Não é? Quando a igreja, por exemplo, é impedida dos seus cultos, mas bares muitas vezes são vistos abertos em funcionamento. E tantas outras coisas que trazem degeneração ao mundo são permitidos, mas a igreja não é permitido. A igreja não pode se encontrar para os cultos. Então nós percebemos nessa investida, muitas vezes uma investida também maligna por trás disso. É óbvio que nós temos que cuidar da saúde, é óbvio que nós temos que tomar cuidado com esse vírus dessa Covid-19. Ninguém está falando que não devemos tomar cuidado, devemos sim, mas às vezes esse tipo de coisa é utilizado para oprimir a igreja, para afastar a igreja, para fazer com que a igreja não tenha comunhão, não se dedique à oração conjunta, e isso então é muito mal. Portanto, aquilo que nós vemos, meus amados irmãos, nos versos 1 até o verso 3, é a igreja sendo protegida, sim, mas é também a igreja sendo perseguida. O próprio Jesus nos disse que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Quando ele disse isso, deve ficar óbvio para nós que o inferno se levantaria contra a igreja, porque senão ele não teria dito tal coisa, né? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deve ficar óbvio que o inferno vai tentar prevalecer contra a igreja, que o inferno vai se levantar, as hostes malignas vão se levantar contra a igreja, mas a igreja está protegida então pelo seu Senhor. Aqui está a imagem da igreja, protegida, mas também perseguida nesse mundo. Agora nós temos a imagem de 2 testemunhas, dos versos 3 até o verso 14. E aqui também está uma imagem da igreja na figura das 2 testemunhas. Você pergunta assim, pastor, mas como isso? Como é que a igreja está nessas 2 testemunhas? Lembre-se que diante de Deus nós temos 24 anciãos assentados sobre os tronos. E estes 24 anciãos são uma representação da totalidade da igreja em todos os tempos. Por exemplo, 12 tribos do Antigo Testamento, 12 apóstolos no Novo Testamento, totalizando então a figura de 24 e sendo assim uma representação total diante de Deus. As tribos de Israel, como nós as conhecemos no Antigo Testamento, são uma imagem da igreja. E todas aquelas falhas que você percebe entre as tribos, desobediência, pecado e tantas outras coisas, triunfo contra os seus inimigos, tempos de glória, tempos de derrota, aquela é uma imagem da igreja. Quando você vê aquelas 12 tribos caminhando pelo deserto rumo à cidade de Canaã, aquela é uma imagem, uma figura da igreja, que assim como aquelas 12 tribos, está reunida no deserto que é este mundo, caminhando agora não para Canaã geográfica e terrena, mas para Canaã celestial.
Todas as vezes que nós olhamos também para nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento com os seus apóstolos e discípulos, ali está a igreja com nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus erros e os seus acertos. Ali está uma representação da igreja e Cristo como o supremo cabeça da sua igreja, então, e os discípulos sempre em submissão à vontade do seu mestre, à liderança do mestre. Portanto, 12 tribos no Antigo Testamento, 12 apóstolos no Novo Testamento, 24, o número da totalidade da igreja diante de Deus. Da mesma forma como este número de 24 anciãos é uma figura da igreja, representando a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo, a imagem das duas testemunhas igualmente representa a figura da igreja, então. Quem são essas duas testemunhas? Seria o Antigo e o Novo Testamento? O Dr. Martin Lloyd-Jones acredita que essas duas testemunhas que aparecem aí para nós, a partir do verso 3, seriam o Antigo e o Novo Testamento. Alguns acreditam que essas duas testemunhas também são Enoque e Elias. Vocês perguntam por que eles acreditam que são Enoque e Elias? Você deve se lembrar que Enoque e Elias, eles não experimentaram a morte física. Eles acreditam que essa figura aqui, que está aqui, é Enoque e Elias. E então, como eles não experimentaram no passado a morte física, no futuro eles virão, né? E então experimentarão a morte física. Seria Moisés e Elias, uma figura de Moisés e Elias? Olha o verso 5 e o verso 6, como apresenta algumas características de Elias então e de Moisés. Olha lá, ele diz assim: se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu. Lembra que Elias orou e durante 3 anos e meio não choveu sobre a face da terra? Então, aqui parece estar apontando para Elias, né? Tem autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. E aqui uma imagem da pessoa de Moisés, né? Elias ora e o céu fecha, não chove mais, né? E então Moisés, por exemplo, na sua figura, ele fere as águas e transforma as águas, por exemplo, em sangue. Também Moisés tem poder, foi-lhe concedido poder da parte de Deus para abrir o mar e o povo de Deus passar a pé seco pelo deserto, então, por entre o mar, desculpa. E também Moisés foi concedido trazer todo tipo de flagelo sobre a face da terra. Seria essa uma figura, então, de Moisés e de Elias? Será que seria isso? Seria uma figura do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Seria uma figura de Enoque e Elias ou Moisés e Elias? Aqui é interessante que o povo de Deus, em Apocalipse e também nos Evangelhos, já foi chamado de várias coisas. O povo de Deus já foi chamado de ovelha nos Evangelhos. O povo de Deus já foi chamado de tribo, aqui em Apocalipse também. O povo de Deus já foi chamado até aqui de candeeiro. O povo de Deus já foi chamado até aqui de sacerdote. E agora, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, o povo de Deus não é chamado mais de ovelha, nem de tribo, nem de candeeiro, nem de reino de sacerdotes. Agora eles são chamados de mártires, testemunhas. É isso que significa a palavra testemunha, mártir, né? Então a posição reformada é que Moisés e Elias representam a lei e os profetas, a vontade expressa de Deus e as promessas de Deus, a lei e os profetas, conforme está em Mateus 7,12 e Mateus também 22,40. Ou seja, Moisés e Elias são uma representação da totalidade da igreja, a lei e os profetas, aquilo que nós também
proclamamos desse púlpito. Aquilo que os profetas então anunciaram, proclamaram, é o que nós proclamamos agora ao povo de Deus. Aquilo que a lei de Deus pede ao povo de Deus, exorta ao povo de Deus, é o que nós proclamamos também. Esse é o nosso anúncio. Assim como os profetas falaram da vinda de um Messias e de um tempo glorioso, nós também, igual aos profetas, falamos que este Messias já veio e que o que nos espera agora é um tempo glorioso. Exortamos o povo de Deus a que busque se manter fiel à lei de Deus, não para serem salvos, mas porque foram salvos e precisam ser distintos do mundo. Precisam andar em santidade. Como vão andar em santidade se não observarem a lei de Deus? É isto que nós fazemos agora. Portanto, Moisés e Elias, que agora aparecem para nós aqui, é uma representação da própria igreja. Enquanto eles dão testemunho, é a igreja dando testemunho entre a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Em termos práticos, nós não devemos esperar um Moisés e um Elias vindo do céu para essa terra para proclamar o Evangelho. Deus colocou a igreja como Elias e como Moisés nessa terra proclamando o Evangelho. Essas duas testemunhas então são símbolo de todo o povo de Deus espalhado pelo mundo e que formam então a igreja de Deus. Aqui está uma grande agência missionária e também o poder que é concedido aqui fala do poder que a igreja já tem para proclamar o Evangelho. Todo aquele poder que foi concedido a Moisés e também a Elias está disponível à igreja de Deus em todos os tempos. Poder esse que muitas vezes nós não falamos. Capacidade espiritual essa que muitas vezes é colocada de lado. Mas aqui está clara na figura de Moisés e na figura de Elias, os dois profetas do Senhor, que a igreja foi chamada para proclamar o Evangelho, não em demonstração de carne, não em demonstração de força física, mas foi chamada para proclamar o Evangelho em poder espiritual. Todo o poder espiritual que estava disponível a Moisés, estava disponível a Elias, está disponível hoje para a igreja de Deus. Toda a capacitação que a igreja precisa é disponibilizada pelo próprio Deus. Todos os dons que a igreja precisa, Deus lhe concede. Toda a proteção que a igreja precisa, Deus igualmente lhe concede. Aqui está a igreja então, na figura desses dois profetas, anunciando o Evangelho com poder. Muitas vezes então nós paramos e começamos a pensar, se a igreja foi dado tal poder espiritual, tal capacidade e tal proteção da parte de Deus, por que é que a igreja não proclama, não anuncia o Evangelho? E nós não estamos falando aqui de um anúncio público do Evangelho, não, nós estamos falando de um anúncio, muitas vezes, de uma pessoa para uma pessoa. Pessoas que não deixam claras que são cristãs e que servem a Deus. Por que se nos foi concedido tal poder, se nos foi concedido tal proteção? Por que é que a igreja muitas vezes então se vê apática em relação a este anúncio? A igreja é uma grande agência missionária e deve cumprir o seu papel de anunciar o Evangelho. Esta não é uma tarefa apenas do pastor, uma tarefa dos diáconos, dos presbíteros, daqueles que estão imbuídos de autoridade na igreja. Essa é uma tarefa de toda a igreja, na qual se inclui pastor, presbíteros e diáconos. Veja então no verso 7, que a igreja é indestrutível até cumprir a sua missão. Até que nós cumpramos a nossa missão de anunciar o Evangelho ao mundo todo, de proclamar as verdades que nós bem conhecemos, a igreja é indestrutível. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar,
a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas. O que é que está nos dizendo aqui, amados irmãos? Então, se as testemunhas é a igreja, então vai se levantar uma tal perseguição contra a igreja, que a imagem agora que se passa é de uma destruição total da própria igreja. Se as pessoas olhassem e já não vissem mais a igreja. Onde está a igreja? Morreu. Onde estão os crentes? Morreram. A igreja perseguida sofrerá morte. Veja os versos 8 e os versos 9 ainda. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que é espiritualmente chamada de Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que estes cadáveres sejam sepultados. Olha que imagem interessante, então. A igreja perseguida sofrerá a morte. Esta é a imagem, uma imagem desoladora no tempo da perseguição, no tempo da grande tribulação. Se você acha que isso não é possível, vai até Apocalipse 13, no verso 7, para a gente ver o que está escrito ali. Apocalipse 13, no verso 7. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e que os vencesse. Olha aí. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Aqui nós temos uma besta que luta contra os santos de Deus, a igreja de Deus então, e vence. Agora, a igreja deve estar certa, meus amados irmãos, daquela antiga imagem, a imagem do seu Redentor morrendo numa cruz. Enquanto Cristo estava naquela cruz, nosso Senhor Jesus Cristo venceu o diabo, venceu o mundo, e Ele na sua morte matou a morte morreu na morte de Cristo. É da mesma forma que a igreja vai vencer o mundo, o diabo e a própria morte. Na morte da igreja haverá vitória. Assim como Cristo morreu e foi vitorioso, a sua igreja também deverá morrer e ser vitoriosa. Veja Apocalipse 12, verso 11. Apocalipse 12, no verso 11. E diz assim: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Então nós estamos falando de um momento em que as pessoas vão olhar e a igreja parece que vai desaparecer da face da terra. Na Europa as pessoas já estão vendo isso. As igrejas se transformaram em museus. Existem países totalitários onde você já não vê mais a igreja. E a percepção que nós temos de quem olha daqui para lá, né, uma imagem terrena, então é que de fato a igreja morreu, a igreja desapareceu então. Agora, o que nosso Deus nos mostra é que esta vitória do mundo sobre a igreja, ela é uma vitória passageira. Assim como a vitória do diabo na cruz era a antiga serpente mordendo o calcanhar da semente da mulher, mas era o Messias então também esmagando a cabeça da serpente, assim é esta imagem da morte da igreja. A igreja matando o mundo, matando a morte e matando o diabo por meio da sua morte. A vitória do mundo então, a vitória do diabo e a vitória da morte são passageiras. Veja aquilo que está nos versos de 8 a 11. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado.
Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Perceba como a imagem que nós temos aqui nos versos 8 e 9 remonta a imagem do próprio Cristo e da vitória de Cristo. Mas agora veja o que está nos versos de 10 a 11. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio entrou neles um espírito de vida vindo da parte de Deus. E eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as duas testemunhas ouviram uma voz forte do céu dizendo-lhes: subam para cá. Até aí. Perceba então como a vitória do mundo sobre a igreja, e a forma como a igreja agora parece desolada e vencida, ela é passageira. A igreja em todo o tempo continua sendo cuidada por Deus. Muitos dos nossos irmãos e irmãs experimentarão a morte, assim como muitos do passado experimentaram a morte. Mas é na morte que é tragada que a nossa vitória então aparece. A morte agora já não tem mais poder sobre os filhos de Deus. É na morte que os filhos de Deus agora vencem o mundo, o diabo e todo o pecado. Agora nós vemos a ressurreição gloriosa da igreja e a vinda de Cristo nos versos 11. A partir do verso 11, nos é dito que um espírito de vida entra no povo de Deus, coloca o povo de Deus então em pé, né? E aqueles que viram o povo de Deus sendo colocados novamente em pé ficam com muito medo. É dito da parte de Deus: subam para cá. E agora esta imagem da igreja acontece então um arrebatamento nos céus entre nuvens. E os inimigos então estão olhando a igreja sendo arrebatados do mundo. Perceba aqui que novamente nós temos uma figura aqui da igreja e também de um arrebatamento, e que não é um arrebatamento secreto, como nós vemos lá nos livros do Tim LaHaye, né? Ou lá naqueles filmes do Deixados para Trás, em que de repente muitas pessoas simplesmente desaparecem. No Novo Testamento, já disse a vocês que a imagem que nós temos aqui não é de desaparecer de um lugar e aparecer no outro, mas são de pessoas sendo arrastadas. Você olha e vê as pessoas simplesmente sendo arrastadas ou levitando para cima. As pessoas, os ímpios vão olhar e vão ver as pessoas sendo arrastadas para o céu, sendo arrebatadas. 1 Tessalonicenses 4,16 nos dá esta imagem. 1 Coríntios 15,52 também nos dá esta imagem. Agora de igreja perseguida e quase morta para uma igreja viva, triunfante e sendo arrebatada para a presença do Senhor. E agora nessa igreja arrebatada e estando na presença do Senhor, o que nós vemos entre os filhos de Deus é a alegria da igreja. A igreja feliz, a igreja tirada deste mundo, a igreja agora livrada destas perseguições que se levantou, e o pavor dos ímpios a partir dos versos 15 até o verso 18. A igreja feliz, triunfante, gloriosa, mas os ímpios em grande pavor e em grande aperto. O 7º anjo então toca a trombeta, e ouve nos céus vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Perceba, a igreja é arrebatada para os céus, e então acontece o toque da última trombeta. A igreja é tirada da terra, conforme nós lemos aqui inicialmente, a igreja é tirada da terra e agora a 7ª trombeta é tocada. E então o reino do mundo se tornou do nosso Deus e do seu Cordeiro, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no trono, quem são os 24 anciãos?
a representação da igreja, do Antigo e do Novo Testamento. Prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. Foi vista então a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram então relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo, ou saraiva então. Agora aqui fica claro para nós, e nós já passamos então para a conclusão. Aqui fica claro quando a igreja diz que a alegria do mundo é uma alegria passageira. Assim que a sétima trombeta foi tocada, o povo de Deus então sendo retirado desta terra, e aqueles que aqui ficarem então experimentarem a ira de Deus, a sua cólera, a Escritura diz que a ira de Deus será derramada como uma cólera, o seu furor. A igreja então vai poder perceber na sua totalidade aquilo que ela mesmo dizia com grande frequência: a alegria do mundo é uma alegria passageira. E nesse momento fica claro que aqueles que desfrutam dos confortos terrenos, das glórias terrenas, aqueles homens que têm toda a glória deste mundo, que têm os seus fãs, que têm milhões e bilhões em riqueza, em dinheiro, então verão os seus bens sendo queimados, eles mesmos sofrerão este dano, esta ira do Senhor sobre eles. Vão perceber então que os seus carros não podem salvá-los, que o seu dinheiro não pode salvar. Vão perceber que as suas grandes mansões e suas grandes faixas de terra não serviram para nada senão para serem queimadas nesse último dia. A igreja então vai olhar para esses homens e vai perceber então que de nada adiantou entesourar tesouros nessa terra, mas a igreja então foi sábia quando entesourou tesouros nos céus. Para onde ela está indo? Aqui está o toque da última trombeta anunciando a vitória de Cristo e o louvor dos santos nos céus, conforme está o verso 15. A igreja cantando a vitória do seu Senhor, cantando que o seu Senhor reina. Não é por enquanto a igreja que está reinando, mas é o seu Senhor reinando. A igreja louvando, há um grande culto agora estabelecido nos céus, e a igreja e os santos anjos de Deus cantando. Você já parou para imaginar você cantando com aqueles santos do Antigo Testamento? Você vai olhar e você vai ver Enoque por ali, você vai ver Noé, com certeza também você vai ver Jeremias, Elias, você vai ver Ezequiel por ali, você vai ver Malaquias, você vai ver os grandes santos de Deus. Daniel está por ali, Sadraque, Mesaque e Abdinego estão por ali, estão cantando com você e levantando glórias a Deus. Então você olha e está ali o pregador Charles Spurgeon, está ali Martin Lloyd Jones, está aqueles grandes homens de Deus, John Knox, está Simonton ali cantando com você. Você olha e por todos os lados estão os anjos do Senhor cantando com você, entoando louvores à vitória de Cristo. Os anjos proclamando a vitória e o governo de Cristo, junto com os santos de Deus de todos os tempos, de todas as eras. João olha para o número destes homens, mulheres e crianças, e ele diz que é um número incontável de pessoas. Ele olha para os anjos e diz: eu vi milhares e milhares e milhões de anjos. Mas aí ele olha para o povo de Deus e diz: eu vi um número incontável daqueles que servem a Deus. É um número que não pode ser contado, é um número quase que infinito de pessoas. Não é apenas 144 mil, como querem alguns, mas é um número que o próprio João diz: eu não consigo contar esse número. E eles estão aqui unidos com os anjos de Deus, cantando em alegria, glorificando a Deus. A igreja em alegria, glorificada em humilde adoração, reconhecendo que a sua vitória é devida à vitória de Cristo.
A igreja se apresenta com gratidão porque Cristo está agora reinando suprema e plenamente. A igreja louva a Cristo porque Cristo julga, porque Cristo exerce juízo no tempo que Ele quer, conforme está no verso 18. A igreja e os anjos cantam a Cristo porque Cristo recompensa os seus servos. Nós que trabalhamos para o Senhor, que servimos ao Senhor, que anunciamos o seu Evangelho, nosso coração deve olhar para as coisas eternas e nós devemos descansar nisso. Cristo está reinando, Cristo exerce juízo e a igreja receberá sua recompensa pelo seu trabalho. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz: a igreja não apenas está na glória, mas agora a igreja também está no trono. A igreja reina com o seu Senhor que reina. Perceba que no julgamento, meus amados irmãos, todos recebem recompensa. A igreja recebe o galardão, recebe graça, recebe amor, recompensa. E os ímpios também recebem recompensa, punição, ira e desfavor de Deus. No toque da última trombeta, a 7ª trombeta, meus amados irmãos, então certamente nós veremos que Deus recompensa cada um segundo as suas obras. A alguns Deus recompensa com o galardão, que nós não sabemos o que é de fato o galardão. Deus recompensa com graça, com amor, e a outros Deus recompensa com punição, com ira e com desfavor. A pergunta que nós fazemos agora, meus amados irmãos, como conclusão desse estudo, é: quem somos nós diante dessa recompensa? Ou qual é a recompensa que nós vamos receber? O capítulo 11 encerra dizendo exatamente isso. Deus recompensa a cada um segundo as suas obras. Quem somos nós nesse processo? Será que nós vamos receber da parte do Senhor o galardão, a graça e o amor? Ou será que a nós está destinado a punição junto com os ímpios, a ira e o desfavor de Deus por toda a eternidade? Que isso não seja verdade a nosso respeito, meus amados irmãos. Que Deus nos ajude a nunca receber o seu desfavor, a sua ira e a punição, mas que nós possamos ser contados juntos com os santos de Deus e possamos estar naquele grande dia reunidos com o povo de Deus, cantando e adorando, cultuando ao nosso Senhor, desfrutando de todas as alegrias e recompensas que o Senhor nos dará nos céus. Vamos falar com Deus nesse momento e encerrar a nossa EBD? E para essa reflexão eu quero que você pense: qual é a recompensa que você vai receber? Ó Senhor, nosso Deus, esse capítulo em que nós estudamos da Tua Palavra, Pai, nos mostra que como igreja nós estamos seguros, porque o Senhor nos mantém em segurança em todo o tempo. Mas também nos mostra, ó Deus, que nós seremos perseguidos e que essa perseguição vai se intensificando, Deus. Ó Pai, e à medida que essa perseguição vai se intensificando, o joio, ó Deus, que está na igreja vai aparecendo, vai abandonando a igreja, Pai. Ó Deus, mas aqueles que servem ao Senhor, que são fiéis ao Senhor, entregam as suas vidas, ó Deus, nas Tuas mãos. Ó Deus, aqueles que servem ao Senhor, ó Pai, também serão colocados em pé novamente em um corpo glorificado, serão levados para junto do Senhor. E estarão, ó Deus, para sempre com todos os santos, de todos os tempos, de todas as eras e épocas, ó Deus, na Tua presença. Receberão galardão, recompensa, ó Deus. Estarão desfrutando de todas aquelas glórias que o Senhor nos dará naquele grande dia. Mas aos ímpios também é reservado, ó Pai, segundo a Tua palavra, a Tua justiça, ó Deus. E o Senhor lhes dará o seu desfavor, a sua ira, ó Deus, e o seu furor. A minha oração, ó Deus, é que o Senhor nos guarde desse momento. Que nós possamos ser encontrados como igreja verdadeira, igreja triunfante, igreja que serve ao Senhor.
Igreja que proclama as tuas verdades enviadas do alto. Igreja que desfruta, ó Deus, das tuas glórias. Igreja que reina com o Senhor em todo o tempo. Que nós possamos, ó Deus, ouvir aquelas palavras graciosas de Cristo. Vinde benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Porque tive sede e me destes de beber, tive fome e me destes de comer, tive frio e me vestistes, tive preso e fostes me visitar. Ó Senhor, que nós possamos cumprir a tua vontade cabalmente, fazendo aquilo que o Senhor nos deu para fazer. Considerando o nosso cansaço físico, ó Deus, coisa pequena diante das glórias que nos está por vir. É em nome de Cristo, Papai, que nós oramos para que estejamos sempre no bom caminho do Senhor. Amém. Amém, meus amados irmãos, que Deus assim nos abençoe.